Boa tarde. Vamos falar um pouco sobre porque eu não consigo emagrecer. Se você está assistindo essa live, você tem dificuldade de emagrecer, já tentou de tudo. E hoje você vai entender um pouco mais. Boa tarde, Ana. Por que a dificuldade de emagrecer, tá? Vamos compartilhar essa live com alguém que você já viu falar que tem dificuldade de emagrecer, que já tentou, tenta de tudo e às vezes não consegue emagrecer. Deixa eu compartilhar aqui. Compartilhando com uma amiga de vocês, que vocês conhecem, uma pessoa que você gostaria de ajudar. Tá? Hoje a gente vai falar 3 motivos que podem estar causando a dificuldade de você emagrecer. Tá? E pra quem tá... Porque eu não consigo engordar. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre porque eu não consigo emagrecer, tá? Esse assunto é outro momento de emagrecer. De engordar. Gente, pra quem tá na mentoria, nessa jornada de análise comportamental, Ana, que eu vi aqui que tá. E aí, eu vou ter uma coisa pra dizer pra vocês. Ligiane, nós somos uma empresa agora. Agora nós somos MMV, minha melhor versão. Tá? Então tem muita coisa nova chegando aí pra essa reta final de ano. Então a gente vai ter grupos agora. Então nós somos uma empresa, tá? Então a gente vai falar 3 motivos porque eu não consigo emagrecer. Por que você não consegue emagrecer? E aí eu vou trabalhar com algo que é muito interessante. Muitas vezes você não consegue emagrecer porque você é como se o peso tivesse uma utilidade na sua vida. Ele tivesse ali pra te defender, tá? Então, provavelmente você tá passando por algo que o peso se torna seu aliado, tá? E seu amiguinho, seu companheiro, o peso. E aí a gente vai levar em consideração 3 motivos, tá? A utilidade do seu peso, você tem utilidade, porque tem um certo peso. Você vai ter afeto, tá? Eu vou explicar melhor sobre isso. Ou você precisa de segurança, tá? Ou você tá em risco a sua segurança ali, principalmente algo relacionado à sexualidade, tá? A gente vai ver isso aqui durante o processo. Então me diz quem tá aqui na live que tem dificuldade de emagrecer, coloca eu, e aí a gente precisa olhar uma coisa. A primeiro tópico aqui, a utilidade. Quem que precisa resolver tudo, se vê naquele lugar de que eu preciso resolver o problema de todos, eu preciso ser forte para alguém, para minha mãe, para meu pai, para o meu filho, eu preciso ser forte, é aquela pessoa que que vê o mundo a partir de eu tenho e eu devo ser forte para as coisas fluírem, tá? É aquela pessoa às vezes também que tem dificuldade de dizer não. Aquela pessoa que tem dificuldade às vezes, e a gente vai levar em consideração 3 núcleos aqui. O primeiro núcleo, sua família, e a família tá quem dentro desse núcleo? Seu marido e seus filhos. Núcleo 2, seus pais, parentes, seus pais, isso se você já tiver casado, né? Seus pais, seus primos, seus irmãos. Esse é um núcleo aqui 2. E o núcleo 3 são amigos, colegas, as pessoas do seu trabalho, ok? Então a gente vai falar principalmente desses 3 núcleos aqui, ok? Então se você não é casado ainda ou não é casada, o seu núcleo 1, que é a sua família, é sua mãe e seus irmãos. Deu pra entender? Então muitas vezes você precisa entrar... A pessoa que tem dificuldade, é o primeiro ponto aqui, que normalmente o peso é uma utilidade na vida dela. É a pessoa que precisa ser forte, tá? E aí a pessoa que precisa a qualquer custo ser forte, aguentar muitas coisas. Às vezes aguentar desconforto, aguentar conflitos, aguentar tudo e todos, é aquela pessoa que tem dificuldade. Então assim, quantas de vocês aqui têm dificuldade às vezes de colocar limites nas pessoas, às vezes de dizer assim, não, esse aqui eu vou fazer isso por mim. É aquela pessoa que faz tudo por todos, mas parece que quando ela tem que fazer por ela, uma, ou ela não tem força pra fazer por ela, ou parece que é egoísmo, é feio fazer por ela, tá? E aí, o que acontece? Quanto mais essa pessoa precisa ser forte,
o peso se torna um aliado para aquela pessoa. E aí eu vou lembrar você dessa pessoa aqui que eu até falei, né? Acho que é Beatriz o nome dela. Que é a judoca que ganhou, parece que foi medalha de ouro, né? Ganhou medalha de ouro, tá? E aí o que acontece? Vocês precisam entender que muitas vezes, se você precisa ser forte, o que acontece entre, imagina aí, uma pessoa bem magrinha, e uma pessoa que é mais cheinha? Quem tem mais força? É aquela pessoa que normalmente é mais forte, literalmente. Então, não é à toa, gente, o peso, o excesso de peso tem uma utilidade. Então, para aquela pessoa é como se fosse, de fato, uma utilidade. Então, assim, se eu não for forte, se eu não precisar dar conta, como que vai ser a minha vida? Sabe? A pessoa não tem outra forma de viver, não sabe viver de outra forma, porque ela é obrigada, em outras palavras, a ser forte. E, literalmente, ela vai precisar ser forte. E aí, esses dias eu atendi um caso, pra quem tá eu vou falar agora MMV, tá? Minha melhor versão, ok? Então a gente vai trocar, antes era alavancagem, hoje é minha melhor versão, tá? Quem tá no processo junto comigo. E aí, uma delas trouxe essa questão pra mim. Falou assim, a gente tá fazendo uma análise e tudo mais. E aí, vocês precisam sempre olhar, a gente tá no tópico 1, tá? No peso ser uma utilidade, depois vai vir afeto e depois vai vir segurança, ok? Então nós estamos no tópico 1, pra quem tá chegando agora. O peso sendo uma utilidade. E aí eu falei assim, ela falou assim pra ela, então, Nayara, eu tive, parece que era gordura no fígado. E ela tava com excesso de peso. E aí eu falei pra ela assim, como que é os seus núcleos? Como que é a sua família, parentes, amigos? E ela foi me falar que ela precisava cuidar de uma pessoa que era acamado, e ela tinha que cuidar ainda de 2 filhos ainda. Por mais que eles eram adultos, ela tinha que dar conta, ela tinha que cuidar. Aí eu falei assim, você percebe que você precisa ser forte? Que você não tem, na sua vida você não vê outra opção? Ela, sim, claro, desde pequena eu preciso ser forte, porque a minha mãe saiu de casa, o meu tiveram problema, e eu precisei dar conta, eu precisei trabalhar cedo demais. Então aquela pessoa, literalmente e emocionalmente, ela precisou ser forte. E aí, gente, não tem como a gente separar mente e corpo. As pessoas às vezes tentam, não, vamos trabalhar o corpo. Não adianta você trabalhar o corpo, não adianta você fazer com dieta de lua, de verdura, de não sei o que mais lá. Não, vou cortar o arroz. Se você vê as suas relações como eu preciso ser forte, você vê a vida como eu preciso resolver tudo, tá? Como um peso muitas vezes. E aí eu falei pra essa pessoa, eu falei assim, você percebe que você precisa ser forte? Aí a pessoa falou, sim, percebo. Aí eu falei assim, como que seria se você não tivesse utilidade na força? Como que seria a sua vida se você não precisasse que cuidar de fulano, não precisasse, não devesse que olhar para os seus filhos que já são adultos? Como que seria a sua vida? A pessoa falou assim, não consigo nem imaginar outra vida. Então a pessoa precisa ser forte. E quando você precisa ser forte, o peso é um aliado na sua vida. Quando você dificilmente consegue ter prioridades, quando você dificilmente consegue colocar limite, tá? E aí a gente vai pro segundo tópico aqui, gente, que é a parte do afeto. E aí, o que acontece? Vocês vão ir se identificando aqui com o que eu tô falando do tipo 1, né? Do motivo 1, a utilidade. Então, você tem utilidade, então o peso é uma utilidade. E aí, quando a gente olha a judoca aqui, que eu falei aqui, que é a Beatriz, sabe o que ela falou no final de quando ela ganhou, tá? Quando ela ganhou o prêmio, ela falou assim, parece que a frase foi assim, vó, eu ganhei por você. Uma coisa assim. Tá? Então, ela precisou ser forte por alguém, pela mãe, pela avó, eu não sei qual o histórico dela, mas ela precisa ser forte, entende? O peso é um aliado para ela. Se ela não for forte, como que vai ser a vida dela? Não consegue muitas vezes ver outra vida além dessa vida, tá? Então é como se alguém precisasse daquela pessoa também. Então a pessoa precisa ser forte e o corpo entende disso, tá? O corpo entende. E a gente vai pro segundo tópico, que é o afeto.
E aí, quem já passou pelo processo de análise comportamental e tinha essas questões, vai se identificar muito. Então, é muitas vezes a pessoa que... Sabe aquela pessoa que é mais gordinha, mais cheinha? E aí, a pessoa, ela é vista. A pessoa, por exemplo, se você aqui, você é mais cheinha, mais fofinha, provavelmente você é vista como? Olha, como é bom estar com essa pessoa, como a pessoa é fofinha. Ou como aquela pessoa tão carinhosa, chega a dar vontade de ficar abraçadinho com essa pessoa. Sabe? E aí, em algum momento, essa pessoa até gosta, lá no fundo, até gosta de ser gordinha. Ou de ser gordinho. Porque precisa de afeto. Precisa ser vista de alguma forma. Tá? É a pessoa que difícil... O que acontece com essa pessoa? Às vezes aquela pessoa não consegue, às vezes, ficar sozinha. Às vezes é a pessoa que é muito carente. Às vezes é aquela pessoa que entra num relacionamento que às vezes não é valorizada. Às vezes a pessoa não consegue se distanciar de pessoas tóxicas. Porque ela precisa de afeto. Então, quanto mais ela é cheinha, mais ela aproxima pessoas. Gente, isso é inconsciente que o aproximar pessoas não necessariamente é para algo positivo. Às vezes, mesmo que você... a pessoa não esteja te elogiando, mesmo que a pessoa não esteja te elogiando, às vezes a pessoa tá dizendo assim, fulano vai emagrecer, fulano, e aí, tu foi lá pro treino? Tu não tá precisando disso? Já tentou tal dieta? Então, tudo isso tá aproximando pessoas de você, se você tem esse tópico. Você já parou pra pensar? Então, aproxima as pessoas. Então, a pessoa tem dificuldade. Então, o peso é um aliado para ela. Porque ficar sozinha, perder o afeto, gera uma dor enorme. E aí, quando junta... E aí, eu vou falar uma coisa pra vocês. Dá pra você que tá aqui na live comigo, que tem dificuldade de emagrecer, ter os dois... Tá nas duas questões de utilidade. Tanto da utilidade da força, quanto do afeto. E aí eu vou dar um exemplo pra vocês, tá? Então, às vezes, aquela pessoa que precisa ser forte, aguenta tudo, tira porrada e bomba, tá? Aguenta muita coisa. E parece que não vê outro caminho, né? Não sei o aguentar, o sofrer. E eu vou abrir um parêntese pra falar uma coisa sobre esse tópico 1 que eu lembrei aqui agora. É muito comum, às vezes, a pessoa achar o seguinte, que parece que... o pobre... é o pobre que aguenta muita coisa, o pobre que sofre. O rico não herda os céus, o rico não vai pro céu. Então, o pobre é que é mais humilde, o pobre é que tem coisas boas vindas do céu. O pobre é humilde, então define o pobre com humildade. E aí, o que acontece? O pobre é o que sofre, o pobre é que aguenta muita coisa, o pobre é que tá sofrendo, tendo coisas, às vezes, problemas. Mas ele tem um céu, o pobre, entendeu? Então, a pessoa, às vezes, pra continuar naquilo, nessa ideia, a pessoa também começa, às vezes, a entrar nessa ideia de que sofrer é o caminho. Aguentar tudo de todo mundo, suportar tudo de todo mundo é o caminho. Entende? Porque, pelo menos, eu tenho um céu. E aí, vai pra um caminho de sofrer. E, gente, o sofrimento não traz coisa boa, não, tá? Às vezes a pessoa pensa, porque fulano sofre, ou fulano é do coração bom. E, gente, às vezes a pessoa fica doente. Às vezes a pessoa é amarga. Às vezes a pessoa tá lá se afundando, tá? Todo mundo vai... o pessoal tá estudando aqui embaixo, se estiver incomodando vocês, vocês falam, tá? E aí, vamos lá. Voltando pro segundo tópico, que é o afeto. Então, às vezes a pessoa, ela precisa de alguém perto. Ela precisa de alguém amando ou vendo ela. E aí, quando junta os dois tipos aqui, às vezes é a pessoa que aguenta muita coisa, resolve tudo por todo mundo, mas às vezes senta e pensa assim, poxa, ninguém me vê. Eu faço tudo por todo mundo, na hora que é pra fazer pra mim, parece que ninguém faz. Ou coisa injusta. Na hora que parece que a pessoa não entende o que eu gostaria. Eu tô aqui resolvendo as coisas, mas na hora de cuidar de mim. E aí, às vezes, a pessoa adoece. Porque no fundo, a pessoa queria sim ser cuidada, queria sim ser amada. A pessoa adoece. Porque, então assim, é como se pra, de alguma forma, atrair o afeto. Tá? Então, assim, nada acontece em vão, tá? Eu sempre falo isso, gente. Nada acontece à toa na nossa vida. Então, assim, se você não resolver suas relações, suas necessidades... Então, agora pensa comigo. O que vai acontecer? O que você vai deixar
se você começar a emagrecer. Se você começar a perder peso, o que vai acontecer nas suas relações? Tá? Nas suas relações externas, nas suas relações com relação a quem que vai, porque às vezes você tá gordinha e aí um filho cuida de você, um marido cuida mais de você porque você tem problema. Então você tá atraindo isso. Você tá atraindo olhares, as pessoas olham pra você. As pessoas te veem, as pessoas vão atrás de cuidar de você quando você tá com essa dificuldade de emagrecer. Por quê? E aí, no fundo, você busca por esse afeto. Tá? E aí a gente vai pra questão da terceira, que é a busca, que é um medo, de alguma forma, de perder a segurança. Então, isso tem muito a ver com a sexualidade, tá, pessoal? Então, quero perguntar pra vocês aqui. Com relação a essa última, que é a segurança, muitas vezes, é muito comum, às vezes a pessoa precisa... Então, deixa eu tentar explicar de uma forma que não confunda vocês aqui. Às vezes você é muito gordinha, muito cheinha, e aí você já foi, às vezes, abusada antes, ou já foi molestada antes, ou já teve algum contato de estímulo sexual na infância, por exemplo. E aí, o que acontece? Pra você se proteger, por exemplo, se você é mais gordinha, você é mais cheinha, você, de alguma forma, se distancia de abusos, tá? De alguém invadir você. Então, o cérebro te gera um mecanismo de defesa. Então, às vezes, não, eu tô mais cheinha, mas de forma inconsciente, pelo menos, eu não corro risco de ser abusada, eu não corro risco de alguém vir me invadir ou algo assim. Então, assim, esse terceiro tópico tem muito a ver com a sexualidade. E isso é muito real, tá? Isso é muito real. Já aconteceu na prática muitas vezes essa questão com clientes minha. Então, às vezes, é uma mistura, às vezes, de prazer e culpa, até com relação ao ato sexual. Então, a pessoa parece assim, não, o adulto, né? Não, eu tenho relação, mas às vezes eu sinto um peso, eu sinto algo incômodo, parece que não... Então, fica entre prazer e peso. Por quê? Quando chegou um momento na vida daquela pessoa, a pessoa que ela foi abusada ou molestada, ela começou a entender, não, aquilo ali foi errado. E aí a pessoa começa, não, mas gerou algo em mim. E aí a pessoa fica confusa, tá? E aí, muitas vezes a pessoa se culpa. Então, às vezes a pessoa engorda pra quê? Pra distanciar, às vezes, a sexualidade, o sexo na vida daquela pessoa, tá? E aí vem alguns tópicos nessa proteção, nessa segurança que tem a ver com a sexualidade, tá? Que é, por exemplo, às vezes, a mulher, quando a mulher teve, que aí é desenvolvida a hipersexualidade, tanto no homem quanto na mulher, como que é desenvolvida essa hipersexualidade? É quando teve estímulos desde pequeno. Envolvimentos aí, né? Molestação, abusos, ou então revistas, homens. Então, é muito comum, né, vídeos. Então, a pessoa desenvolveu uma hipersexualidade. E aí, a mulher tem essa hipersexualidade, que é, às vezes, 3, 4 vezes no dia. E aí, às vezes, a pessoa que tá perto dela, o marido que tá com ela, às vezes não dá conta. E aí, a pessoa já sabe que tem isso, a mulher já sabe que tem isso, e às vezes ela, tipo, quase não consigo dar conta disso, o meu marido também não dá conta, eu fico, e aí a pessoa o quê? Se ela emagrecer, como se ela não tivesse permissão pra emagrecer, tá? Se ela emagrecer, ela vai chamar mais atenção ainda sexual, ela vai ser mais bonita, mais gostosa. E aí, o que acontece? Se ela, às vezes, não dá conta deste estímulo, estando gordinha, quem dirá se ela tivesse mais fitness? Então, às vezes, a pessoa tem medo. Ai, meu Deus, se eu ficar mais assim, eu posso até trair meu marido se alguém olhar pra mim, se alguém fizer isso comigo. Tá? Então, gera muito isso. E aí, a pessoa precisa, por segurança, acaba engordando. E, às vezes, a pessoa até engorda, diz assim, eita, meu Deus, eu engordando desse jeito, ainda chama atenção. Ainda tem ainda, às vezes, certas coisas que desenvolvem esse chamar atenção pra sexualidade. Tá? Faz sentido pra vocês? E aí, se vocês não resolverem as relações dos núcleos de vocês, externo, dificilmente você consegue emagrecer. E aí, como que faz? Dentro do programa, dentro do MMV, que é Minha Melhor Versão, que é
no processo de análise comportamental, a gente começa a identificar as raízes desses problemas, como trabalhar isso, tá? E às vezes com relação ao relacionamento é só às vezes é conversa, tá? Então às vezes é você chegar pro seu parceiro e falar, olha, eu tenho medo disso. Às vezes eu tenho medo, às vezes, de emagrecer e chamar mais atenção, porque já aconteceu isso na minha vida. E se aqui eu não der conta? Então, às vezes, um alinhamento, tá? No relacionamento ajusta isso. Muitas vezes você entender o porquê, qual a função e a utilidade do seu peso, a força. Então, Nayara, eu sou forte porque eu tenho que dar conta do marido, dos filhos, do meu pai, da minha mãe, de tudo mais. E às vezes só falta um alinhamento. Só falta acordos claros. Só que aí você não consegue, às vezes, priorizar porque você tem medos. Você tem medo, às vezes, de não ser vista como a pessoa ideal. Às vezes você tem medo de ser rejeitada, você tem medo de ser criticada. E aí você precisa sempre entender o que está por trás daquela não ação, tá? Daquela não ação. E isso tudo, gente, muitas vezes é dependência emocional, tá? Essa questão de você ter medos, principalmente com relação a pessoas do seu núcleo, amigos, parentes, filhos, enfim, tá? Dependência emocional. E aí muitas vezes isso trava você, ok? Então, assim, sempre tem um motivo. O excesso de peso se torna, na guerra, aquilo se torna um aliado com você, sabe? Então, às vezes, eu já vi um estudo de casos, 2 casos aqui semelhantes, que foi a primeira, a mulher que ela tinha feito, inclusive, bariátrica, né? E ela tinha feito, vocês vão ver muito isso, mulheres que fazem bariátricas e depois retornam ao peso original. Vocês já viram pessoas que fazem bariátricas e retornam ao peso original? Por quê? Porque às vezes a pessoa pensa que tem a ver com físico. Gente, muitas vezes é emocional. Eu sempre falo, o teu cérebro manda mecanismo de defesa. Se eu fizer assim, se alguém vir me dar um murro aqui, eu vou piscar o meu olho. O que acontece? O meu corpo tentou me defender. E aí, quando o nosso cérebro entende que a gente precisa entrar luta ou fuga, lutar por algo ou fugir de algo, tudo é proteção. O seu cérebro vai te defender, ele vai fazer você engordar. Ele vai fazer você até emagrecer, se for o caso de uma pessoa que chegou aqui que diz que tem dificuldade de emagrecer. Então, o que você tem medo? Qual a luta você tá tendo com relação ao seu lado, as pessoas? O que você tem? O que você queria, mas aí não consegue? Por que você não consegue aquilo? Então, sempre tem um motivo. E aí, aquela pessoa, né, veio, né, tinha feito bariátrica, muito comum. Esses dias mesmo eu tava num posto de saúde, que eu fui fazer uma consulta, e aí chegou gente, por incrível que pareça, 3 pessoas apareceu lá na rua, porque tinha uma lanchonete lá, e eu tava sentada na lanchonete, em frente ao posto. 3 pessoas passou, e a mulher falou assim, olha, ela fez bariátrica, perdi mais uma cliente. A mulher lá da lanchonete. Aí ela falou, sério, como que é isso, né? Eu queria entender. Aí ela falou assim, não, é porque as pessoas fazem bariátrica, né? Aí precisa ter restrição. Eu disse, tá. Mas elas voltam? Ah, voltam. Às vezes elas engordam tudo de novo. Gente, é emocional. Às vezes a pessoa pensa que, vou buscar fazer muitas coisas. Às vezes não tem alguma dificuldade, sabe? Às vezes a pessoa não consegue ficar sozinha. Às vezes a pessoa não se sente amada. Às vezes a pessoa precisa ser forte por todos e todos. Então, assim, precisa sempre olhar o motivo. E aí, voltando pro caso, né? Essa pessoa que tinha feito bariátrica e queria entender por que ela não conseguia emagrecer. E aí, desde quando você não consegue emagrecer? Desde quando eu tinha tal idade. E aí, o que aconteceu ao seu redor? O que acontece ao seu redor? Você que tá aqui, o que acontece? Gente, você que tá aqui, que não consegue emagrecer, o que acontece ao seu redor? O que acontece com o seu marido? Como que você vê suas relações? O que acontece com você? Aí a pessoa falou assim, eu perguntei, o que aconteceu, né? A gente perguntou, né, pra pessoa. Não, é porque tal tempo o meu filho morreu. E aí depois disso, eu engordei muito. E eu não consigo mais emagrecer. Desde a época que o meu filho morreu, eu não consigo emagrecer mais. Entenda uma coisa, aconteceu algo na vida dela pra ela ter dificuldade de emagrecer. Vocês conseguem entender? Isso não necessariamente é o seu caso, esse caso específico, mas o que eu tô pra falar pra você é que tem algo
que o peso é uma utilidade na sua vida. E aí a pessoa foi e falou assim, não, meu filho morreu e eu nunca mais consegui emagrecer, até hoje. Até hoje eu tento. E até hoje também ela vive o luto, né? Depois de mais de, acho que foi 5 anos, ela ainda vive o luto da perca do filho. Então o que que acontece? Eu vou ser bem sincera pra você, ela tem uma dependência com o filho. E ela tinha essa dependência, o que que acontece? Provavelmente ela tinha um vazio dentro dela, uma falta, uma necessidade de afeto. E ela tinha uma necessidade de afeto de quem? Ou do pai, ou da mãe, ou do marido. Talvez ela não era vista pelo marido, mas aí o filho veio. O que que acontece? O filho veio, esse filho se tornou o quê? Preencher um vazio no coração dela. Então eu tenho agora o meu filho. Ele me ama, eu amo ele. Nós somos juntos aqui. E aí o que acontece? O filho morreu. E aí o que aconteceu com ela? O vazio dela voltou e ela precisou engordar. Quem que vai ver ela agora? Quem que vai cuidar dela agora? Quem que vai olhar pra ela? Então ela engorda. Ela engorda. E aí mesmo pode passar anos e anos se ela não trabalhar essas relações, essa relação da dependência, esse vazio dentro dela, o medo, o que tá acontecendo. Nara, como que trabalha isso? E aí eu falo, precisa entrar no processo. Por quê? Porque lá a gente vai destrinchar a sua vida como um todo. E aí a gente vai trabalhar cada tópico. Não adianta você trabalhar aqui, eu falar assim, trabalha isso. E aí, às vezes, você tem uma questão lá da época do seu trabalho, que você foi humilhada, você foi abusada. Sabe? Então, assim, precisa trabalhar cada tópico da sua vida. E aí você vai mandar informações pro seu cérebro e você vai conseguir. E aí eu vou falar uma coisa pra vocês. Quem conhece os traços de caracteres? Deixa eu ver quem que tá aqui que conhece os traços de caracteres. A Elisângela, a Ligiane, vocês vão entender uma coisa. A América também passou pelo processo. E aí vocês vão entender uma coisa. Quando a gente fala do traço oral com traço masoca, eu engordei quando o casamento não estava me dando estabilidade. E aí você precisava de uma segurança. E aí você engordou. Agora a questão é, por que você estava buscando essa estabilidade no casamento? O que estava acontecendo que você já foi atrás disso? Ou você estava buscando isso? Como que você estava antes? Como que você viu esse processo, né? Que às vezes a pessoa tem muito isso também, como que a pessoa vê isso, né? Então assim, sempre tem um motivo, gente, sempre tem um motivo. Tá? Não é à toa, nada é em vão, ok? Nada é em vão. Sempre tem um motivo. O que que fez você entrar nesse relacionamento que te gerou instabilidade, nessa bagunça aí que te gerou? O que que fez você entrar? Você entende? Sempre tem. E aí, o que que fez você... às vezes a pessoa entra no relacionamento, nem sabe com quem tá se envolvendo. A pessoa entra no relacionamento, às vezes, porque tava muito tempo sozinha. Às vezes a pessoa só queria alguém pra cuidar dela. E aí já vira uma treta toda, entende? E aí o que que acontece? Enfim, precisa fazer um processo de investigação e alinhamento para ver o que tá acontecendo, tá? Senão, você vai ficar vários tempos na mesma dinâmica. Entra no relacionamento, sai de outro, tenta emagrecer, tenta engordar, e aí emagrece, fica igual né? Emagrece, engorda, engorda, emagrece. Sempre fica nisso. Sempre vai acontecer algo que vai te fazer engordar de repente de novo. E você nunca consegue ter a estabilidade ali, né, aquela constância naquele peso. Ok? Pode ter as 3 coisas? Pode. Você pode ter as 3 coisas. Você pode estar engordando porque você tem busca por um afeto, gostaria de ser amada, cuidada, e às vezes seu marido não te valoriza, às vezes seus filhos não olham pra você, como você busca isso, às vezes as pessoas não conseguem te ver, às vezes você mesma não se vê, então busca por um amor, busca por uma segurança, é forte, que tem que bancar todo mundo e todos, parece que se você olhar pra você, pode ter os 3. Pode ter os 3. A busca, tá? E aí, você pode ter esses motivos todos, ok? Oi, Thay, seja bem-vinda, ok? E aí, o que que acontece? Gente, só pra finalizar essa parte do exemplo que eu vou dar pra vocês. E aí, também tem a questão, às vezes, que é bem mais profunda, é a questão do abuso. Quando a pessoa sofreu abuso, a pessoa, às vezes, realmente tem dificuldade em olhar pro seu corpo e se ver bonita. Em olhar pro seu corpo e dizer assim, eu tô com um corpo X que eu gosto. É como se gerasse uma culpa para aquela pessoa, como se gerasse uma dor ou como se fosse um erro muitas vezes. Então fica sempre naquela confusão de
posso ser bonita e gostosa ou não posso? Posso ou não? Preciso estar dessa forma aqui, porque dessa forma aqui às vezes é uma forma de proteção, tá? Ok? Então, e aí vocês vão buscando identificar isso. E aí, quem conhece traços de caracteres, uma coisa que é muito interessante dentro do processo, a gente vai trabalhar aquilo que é mais complexo, dentro do Minha Melhor Versão, MMV, a gente vai trabalhar aquilo que é mais complexo daquilo que é mais simples, às vezes, e a gente começa a trazer um caminho mais leve para você se buscar essa sua melhor versão que você busca, né? Trazer essa melhor versão para você. E aí, o que acontece às vezes não sei se vocês já viram, não sei se vocês já perceberam isso, com relação à academia. Às vezes tem pessoas que fazem anos e anos de academia e não conseguem emagrecer. Anos e anos e tal. Mas aí a pessoa vai para um funcional. A pessoa vai para um funcional, ela vai para um... Gente, eu só conheço por funcional, mas me fala aí quais são os outros treinos que movimentam o corpo, que tem várias pessoas ali, que faz a pessoa... Quais são os outros treinos? Me dizia aí. Aí a pessoa, eu conheço o funcional. Aí a pessoa vai pro funcional e consegue emagrecer no funcional. Aí o que acontece? Aí muitas vezes a pessoa fala assim, fulano emagreceu, mas foi no funcional. Mas eu fui pro funcional e o funcional não me fez emagrecer. Só que às vezes a sua necessidade, a utilidade do seu peso não era afeto, mas daquela pessoa era. Porque quando aquela pessoa foi pro funcional, lá ela tinha o quê? Amigas. Lá ela ria com as pessoas, lá era vista, lá ela era vista. Lá ela se divertia, lá ela brilhava, lá ela se sentia amada. Ela dançava, ela ria com as pessoas. E vocês conseguem entender? E aí a outra pessoa foi pro funcional, mas não conseguiu emagrecer. Às vezes é porque aquela pessoa não... o peso dela na vida dela não era o aliado dela. O peso dela não era o afeto, às vezes era a força. Então aquela pessoa podia ir pro funcional, pra academia, fazer dieta, não sei o que, não sei o que. Mas aí tinha lá as pessoas que ela precisava ser forte. As pessoas que, se ela não fosse forte, se ela não fosse aquela mulher guerreira, braba, que dá conta de tudo, aquela mulher que escuta o lixo de todo mundo, e eu vou falar assim porque tem aquela mulher que é forte. Sabe aquela mulher que é forte, 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 se você chegar, ela escuta tudo que os seus problemas tudinho. Aquela pessoa tá carregando lixo. Porque às vezes, lixo por quê? Porque às vezes o seu problema é um problemaço grande. E aí você encontra alguém pra te escutar aquilo, e normalmente essa pessoa que é forte. Aí a pessoa sai com uma energia tão... foi doloroso, foi bem desafiador ouvir. Como que aquela pessoa passa por isso tudo? Mas eu aguento, mas eu sou a forte. Aí você fica aguentando muita coisa dos outros. Eu sou a forte, que eu aguento ouvir isso, eu aguento esse problema. Tá? E aí a pessoa tem lá as coisas pra aguentar. E às vezes tenta fazer funcional, tenta fazer academia, não sei o que. E aí, por que eu falo? Vocês têm que olhar, gente, sempre as relações externas de vocês. Sempre quais são o problema que você tá vivendo hoje? Qual o problema, qual a sua dificuldade, qual o seu medo, qual o seu desafio na vida? E aí eu vou pedir pra você se distanciar um pouco dessa questão do engordar. Olha para as outras coisas. Como que é a sua relação com o seu marido? Como que é a relação com seus filhos? Como que é a relação com seus pais? Como que é a relação lá no seu trabalho? Como que é a relação se alguém invade um espaço de você? Será que você fala alguma coisa ou você fica retraída, caladinha, com medo? E aí você às vezes engorda por isso, porque parece assim, se eu tô engordando, distancia aquela pessoa. Como que é isso? Então precisa olhar, precisa reajustar, tá? Então aqui, gente, de forma resumida, me diz aqui se deu pra vocês tirarem algum aprendizado, se deu pra vocês entender, tipo assim, vou usar essa palavra, virou chave aqui, do porquê eu não consigo emagrecer, virou uma chave aqui na minha vida. Virou uma chave, agora eu entendi a utilidade do meu peso. E aí eu já busquei tudo, mas agora depois eu consegui. Quem que conseguiu entender isso aqui, tá? Ok? Se você quiser participar, vou estar montando um grupo de mulheres que querem buscar a sua melhor versão. Que era uma mulher na sua melhor versão? É uma mulher na sua melhor versão emocionalmente.
espiritualmente e fisicamente, tá? Mulheres em sua melhor versão, só coloca assim, MMV, minha melhor versão, nos comentários. A live vai ficar gravada, você pode rever essa live somente até amanhã, que eu vou deixar essa live aberta, tá? Vou deixar essa live aberta somente até amanhã, porque eu não costumo deixar live no Instagram não, tá bom? Então, você pode compartilhar com alguém que talvez você ajude uma pessoa que muitas vezes chega pra você e diz que tem dificuldade de emagrecer e às vezes aquela pessoa tá da forma que tá. E aí você vai entender o que aquela pessoa tá buscando, a utilidade daquela pessoa. Deu muito. Virou sim muitas chaves, muitas percepções. Minha internet tá caindo. Deu muito. Eu há 3 anos atrás, eu pesava 18 quilos acima do que estou hoje. Depois do meu divórcio, eu emagreci, né? Então, assim, sempre tem uns motivos, né? Às vezes da pessoa ter a queda. E aí, quem tá no processo de desenvolvimento pessoal, né, já vai entender um pouco do momento pré-queda, né? E aí entende, é tipo assim, tem alguma coisinha que aconteceu. E aí eu sempre falo, o que aconteceu? O que tá acontecendo aqui pra você tá nessa dinâmica? As meninas, às vezes, quando estão no processo comigo, falam, gente, como que eu não percebi isso? Gente, como que eu não sabia isso? Aí dá uma virada de chave enorme, né, na vida da pessoa, sabe? E aí, gente, é surreal, tá? Eu falo surreal assim porque às vezes a pessoa tava sofrendo há muito tempo. Dificuldade de emagrecer, às vezes a pessoa tava sofrendo muito tempo em relacionamentos que desgastava ela, aquela pessoa às vezes não conseguia realizar a questão da vida dela. Maridos bananas. Faz a gente engordar muito. Faz muito sentido essa frase, tá? Faz muito sentido. Gente, homens bananas, tá? Porque a mulher precisa ser forte, né? Se não tem um homem que dê conta, a mulher vai lá e dá conta. E ela começa a engordar pra dar conta. Ela começa a engordar pra dar conta. Gente, é isso, tá? E aí, essa questão de, às vezes, a virada de chave, você começa a entender o porquê que você tá naquela dinâmica, por que você tá naquele relacionamento, tá? Às vezes a pessoa não consegue nem cuidar dela mesma, né? A pessoa não consegue olhar pra si, parece que tudo é muito desafiador. E aí na hora que né, a pessoa vai pro treino, não, eu consigo treinar, passei um mês treinando, mas aí depois de um mês já não consegui mais. Tá? E aí tem caso. Gente, cada caso é um caso, tá? Mas tem gente, às vezes, que até se ocupa demais. Então, por exemplo, às vezes a pessoa, ela é sabe, aquela pessoa que é desejada e buscada por todo mundo da família? Fulano resolve isso da minha vida. Fulano é muito boa. Vou chamar fulano, porque fulano sabe resolver. E aí a pessoa, todo mundo lembra daquela pessoa. Aí aquela pessoa não consegue dizer não consegue dizer que ela tá cansada, não consegue dizer que ela tem outras prioridades. E aí aquela pessoa começa, às vezes, a se ocupar demais em outras coisas, pra se esconder de não dizer não. Peraí, eu até mente. Eu vou até mentir pra essa pessoa, porque pra não deixar ela mal, pra não sei o que. E aí a pessoa até... Aí a pessoa parece assim, não, se eu for ter tempo pra treinar, ou se eu for ter tempo pra descansar aqui, ter uma vida leve, o que vai acontecer? Aí vai aparecer um monte de gente pra vir atrás de mim, se eu tô com a vida leve, e aí eu não vou ter coragem de dizer não. Porque se eu dizer não, o que vai acontecer se você disser não? O que vai acontecer? O que vai acontecer se você dizer não? Tem muita gente que vive uma vida doentia porque tem medos do que vai acontecer se ela dizer não. Medo, será se ela vai ser vista como a boazinha ou como a mal? Será se ela vai ser amada ou se ela vai ser rejeitada, porque em algum momento ela já foi? Ou será o que vai acontecer se eu tiver confiança nessa pessoa, se eu me sentir segura nessa outra pessoa? Vai que essa pessoa me trai como o meu relacionamento anterior. E aí eu não consigo nem confiar, não consigo nem relaxar, eu preciso ser forte. Sempre tem um motivo.
o seu motivo aqui, talvez você descobriu aqui, ou talvez não. Mas tem sempre um motivo. E aí eu vou perguntar novamente, qual a guerra você tá lutando pro peso ser um aliado na sua vida? Pro peso ser um aliado na sua vida. Tá? O que você tá passando? Porque, gente, o nosso cérebro manda mecanismo de defesa pra gente. Manda. Então, assim, se você tá passando por algo, imagina assim, você tá com muita raiva. Muita raiva. E aí, naturalmente, seu corpo, ou você fica com a bochecha assim, ou você começa a engiar aqui, certo? Então, assim, o seu corpo sempre tá mandando informação. Não é à toa, ele sempre tá mandando informação. Então, às vezes, quando você tá com questões mal resolvidas, seu corpo vai mandar informação pra você. E eu não vou entrar no mérito do emagrecimento aqui não, mas tem pessoas que também têm dificuldade de engordar um pouquinho mais. As pessoas tentam, não conseguem nem engordar. E aí, por que essa pessoa não consegue manter um peso estável ali na vida dela, o que ela gostaria? E aí, vocês precisam sempre buscar o que tá acontecendo no meu meio externo, como que eu tô? Tá? Eu vou deixar a live salva. Compartilha com alguém que gostaria de ver essa live somente até amanhã. Amanhã é segunda, né? Acho que amanhã até meio-dia eu deixo essa live aqui. Não, vou deixar até o horário 24 horas, né? Por causa amanhã depois eu tiro essa live. Já segui a Nayara. Ela é maravilhosa, tá? Então, assim, se você não assistiu a live do início, tá? Eu falei 3 formas aqui que podem estar te fazendo engordar, dificuldade, utilidade, né? O peso tem uma utilidade na sua vida, ou força, ou afeto, ou segurança. E aí você pode rever a live, depois que a live ficar salva, e compartilhar com alguém, tá? Pessoal, fiquem com Deus. No Brasil é 5 e pouco. Fiquem com Deus, depois reveja essa live pra ver se você consegue anotar algumas coisas, tá? Beijos. E digita MMV aqui se você quer entrar num grupo, tá? De minha melhor versão, ok? MMV aqui por mensagem. Na live que vai ficar salva.